Olá, meus queridos. Olá, pessoal do Canadá Diário. Estou aqui com o José Cid, novo parceiro. José Cid é agente da área financeira, ele entende tudo sobre investimento, tudo sobre seguro. E hoje a gente vai começar uma série aqui no canal falando como que ganha dinheiro aqui no Canadá, né, José? É isso aí. E vocês vão ver que é muito melhor do que dizem. Olha só, roda a vinheta. Bom, primeira pergunta que a gente deve fazer é quem é José Cid, o que sua empresa faz? Vamos fazer o pessoal te conhecer, né, um pouco antes da gente entrar nos assuntos propriamente ditos. Ok. Eu já sou razoavelmente conhecido pela comunidade brasileira que mora no Canadá. Eu trabalho com investimentos e com seguros. Há mais de 20 anos que eu faço isso. Eu fazia isso no Brasil antes de vir para cá. Dava aula. Ensinei a várias pessoas que hoje em dia trabalham em corretoras conhecidas como a XP Investimentos no Brasil, que é a maior corretora no Brasil hoje em dia, e ensinava também para pessoas que gostavam de lidar com seus próprios investimentos. Quando eu mudei para o Canadá, eu continuei dando aula para pessoas do mesmo tipo, agentes de investimento e investidores, e também passei a dar aula em universidade. Eu dou aula de finanças corporativas numa universidade aqui em Vancouver. Quando eu comentei que eu conhecia professor de universidade aqui, era o José. Inclusive, assim, só te interromper, eu conheço o José há 9 anos, desde que a gente chegou, a gente se conheceu. Isso, eu lembro quando vocês chegaram aqui e a gente se conheceu numa das festinhas promovidas pelos brasileiros, né? Mas voltando aqui ao assunto, senão a gente vai passar o dia inteiro. Não, só fiz esse parênteses aqui para o pessoal entender, assim, finanças é uma coisa muito séria mesmo, né? Então, isso. A gente precisa conhecer mesmo a pessoa. Então, eu sugeri para o José a gente começar essa série aqui no canal justamente por isso. Eu conheço ele há muito tempo, eu confio muito nele. Ele é uma pessoa que tem muita credibilidade aqui no Canadá, principalmente com a comunidade brasileira. Todo mundo aqui da comunidade brasileira conhece o José, então eu acho que isso traz uma segurança aqui pra gente, né? Pra gente que pretende investir ou fazer um seguro, enfim, eu acho que é muito importante, né? E eu acho que você tocou em dois aspectos que são muito importantes, né? O primeiro aspecto é o fato de eu ter uma experiência já com a indústria aqui no Canadá e também ter experiência com a indústria no Brasil. Porque dessa forma eu consigo fazer essa tradução do que é que a pessoa está fazendo lá e o que a pessoa pode fazer aqui. A realidade é que o Canadá tem muito mais opções do que o que existe no Brasil. A estrutura do mercado aqui é bem mais sofisticada do que a estrutura que tem no Brasil. E existem muitos mitos que acabaram se perdurando na comunidade, que a gente vai estar abordando ao longo dos nossos vídeos, falando desses mitos e tentando mostrar que realmente aqui não é como as pessoas acreditam. O primeiro mito, vou até adiantar que eu já sei que o pessoal deve estar pensando nisso. Não, no Canadá, um investimento, você tem um fundo de investimento, você não ganha nada, né? Esse é um dos maiores mitos. E é uma das maiores mentiras que existe, porque aqui se ganha muito bem. Da mesma forma como se ganha no Brasil. E quando a gente falar especificamente disso, eu vou explicar por quê, qual é o mecanismo que acontece com o Smart Money, que faz com que o Canadá também seja bom em termos de rentabilidade. Mas voltando aqui, você tocou em dois assuntos importantes. Primeiro é confiança. A relação com o Investment Advisor, como eu sou, é uma relação de confiança. É um relacionamento que começa e tem que durar por vários anos, porque não é pegar o dinheiro, fazer um investimento, tchau e benção. Não é assim que funciona. Ao longo da vida, muita coisa acontece e a gente tem que ir ajustando os planos, tem que ir diminuindo ou aumentando a quantidade que está sendo economizada. Tudo isso para que a pessoa possa atingir os objetivos no final. E o segundo aspecto que você tocou que é importante é a questão de quem está imigrando e o aspecto financeiro. Eu vi muita gente ter que voltar para o Brasil e ter que basicamente jogar no lixo todo o investimento e todos os sonhos que a pessoa tinha porque o dinheiro acabou. E existem vários motivos que levam o dinheiro a acabar. Falta de planejamento, gastou muito, não investiu da forma correta e
esse tipo de coisa acaba prejudicando todo o plano Canadá. Então, a gente vai conversar aqui também sobre isso, como fazer o seu planejamento para aspectos financeiros da imigração para o Canadá, do período que você chega aqui sem emprego, ou ainda estudando, fazendo um college, ou trabalhando num emprego que não paga as contas. Então a gente vai falar um pouco também do tipo de planejamento que a gente tem que fazer. Educação financeira, né? Isso é exatamente. Muito importante, né? E é aquela coisa, migrar não é barato. A pessoa tem que ter poupado no Brasil. Isso já é um ótimo aspecto, porque significa que a pessoa consegue poupar. Tem disciplina, tem disciplina para poupar. E estando aqui, essa disciplina tem que continuar. Mas se a pessoa for gastar tempo aprendendo como funciona o mercado financeiro no Canadá, vai levar alguns anos para fazer isso e vai perder uma boa quantidade de dinheiro. Eu mesmo, como eu falei, eu já era profissional da área, já ensinava, já trabalhava com agente de investimento e eu levei alguns anos para aprender como que o mercado funciona no Canadá. Não é uma estrutura muito simples. Outro aspecto também que eu queria comentar é que o meu trabalho, ele é um trabalho bastante personalizado. Ele visa criar um projeto, basicamente é isso, é um projeto de vida, a área financeira do projeto de vida da pessoa no Canadá é a minha especialidade, é onde eu entro e é onde eu trabalho com a pessoa para criar esse projeto e executar esse projeto. Você faz um plano mesmo, né? Qual que é o objetivo futuro da pessoa para saber como aplicar melhor esse dinheiro, né? Em cima disso. Eu não gosto muito da ideia plano, porque plano acaba sendo não executado. Todo mundo planeja muito, mas não executa nada. Então eu prefiro falar, também um pouco por causa do meu background de engenheiro, né? Eu prefiro falar de um projeto. Então você tem um projeto de vida e o aspecto financeiro do seu projeto de vida é onde eu posso estar ajudando. Uma coisa importante para falar sobre o meu trabalho aqui é como é a minha estrutura. Eu sou como se eu fosse um escritório da XP no Brasil. Isso é o que a minha empresa é. Só que a estrutura aqui ela é uma estrutura diferente do que era no Brasil. Eu tenho por trás de mim uma outra empresa que é especializada em trabalhar com advisors independentes como eu. E essa empresa me dá compliance, tecnologia, back office, processamento de documentação, tudo acontece através deles. Toda a estrutura, né? Toda a estrutura que seria muito caro eu ter por conta própria. Sim. Então eu posso me dedicar totalmente em trabalhar com o cliente, eu não perco tempo processando papéis ou mandando ordens para cá e para lá. Eu dedico meu tempo a trabalhar com o cliente para criar o plano de vida desse cliente, para trabalhar em desenvolver a parte financeira do plano de vida do meu cliente. Então, a partir do momento que a gente abriu uma conta e a pessoa decidiu fazer um investimento, o dinheiro sai da conta corrente do meu cliente e entra direto no fundo de investimento que a gente resolveu investir. E por nenhum momento o dinheiro passa pela minha mão ou pela mão da Custom Plan. Essa transferência é feita direta, dando muito mais segurança para o cliente. E o cliente também tem acesso, né, a essas informações, ele tem monitoração constante. Sim, sobre isso. Sim. Ele tem acesso eletrônico ao site, que vai dar todo o saldo e posições, imprimir extratos, papel para imposto de renda, tudo a pessoa pode fazer online. E a única coisa que a pessoa não pode fazer online é dar ordens, ou seja, as ordens têm que passar por mim, a gente tem que sentar e discutir o que é o melhor fazer para aquela situação. Sim. Dessa forma, eu posso o cliente sempre conta com meu apoio na hora de tomar uma decisão. Sim.
E na verdade é esse o seu serviço mesmo, né? Ver qual que é a melhor opção de investimento para aquele momento, né? Ou Isso. trocar, se precisar trocar alguma coisa, né? Não só opção de investimento, como de desinvestimento. Por exemplo, um cliente meu, ele, antes de se tornar meu cliente, ele resolveu quitar o financiamento do imóvel que ele tinha comprado e ele acabou decidindo tirar o dinheiro de onde ele não deveria ter tirado. Então, não que isso fosse uma decisão ruim, que prejudicou muito, mas em termos de planejamento fiscal foi uma decisão ruim. Então isso acabou tendo consequências fiscais imediatas e futuras, que se tivesse trabalhado comigo, eu teria dito, não vamos tirar daqui, que é por causa disso e daquilo, que você vai, no final das contas, estar melhor. Então esse é o meu trabalho. Eu conheço a estrutura de finanças no Canadá, eu sei como é que as coisas funcionam. Se eu for alguma coisa que eu não sei, eu tenho a quem buscar para tirar dúvida, porque eu tenho uma estrutura por trás de mim. E também você conhece a situação do mercado no Brasil. Exatamente. Isso é interessante, né? Uma coisa que a gente aqui não tem muitos profissionais especializados nisso, né? Que conhecem o Brasil, a situação financeira do Brasil e do Canadá também. Exatamente, são muito poucos. E, na realidade, pelo menos até onde eu sei, aqui em Vancouver, eu sou o único que é totalmente independente. Olha só. Ou seja, eu não tenho nenhuma cota de vendas para vender o produto tal ou qual. A minha cota de vendas é com o cliente, é o cliente satisfeito. Entendi. Mesmo porque como é que funciona a sua remuneração? Isso. É uma boa pergunta. Eu recebo do meu cliente e o que eu cobro 1% ao ano do valor investido. Esse é o valor que você cobra. Esse é o valor que eu cobro. Ninguém te paga diretamente no valor. Você ganha a porcentagem investida. Exatamente. 1% ao ano, pro rata mensal. Ou seja, final do mês, vê quanto é que tem de saldo, calcula 1%, divide por 12, esse valor paga a minha comissão, todo o custo da Custom Plan, todo o custo operacional que eu tenho. 1% ao ano? Agora vamos falar uma coisa interessante que o pessoal deve estar se perguntando. O pessoal tá, 1% ao ano, mas no Canadá não rende nada. E aí, José? O que você diz aí, pessoal? Olha, quanto? Vamos fazer um teaser aqui. Quando a gente falar desse assunto especificamente... A gente vai entrar detalhado nesse assunto. Mas... a gente vai estar falando sobre diversos tipos de investimento. Então, eu trabalho com 5 portfólios que eu desenvolvi, e esses portfólios variam em termos de risco para o cliente. O portfólio de menor risco, o histórico, a média histórica anual dos últimos 11 anos, depois das FIIs, é na faixa de 7%. De menor risco. De menor 7%. Risco, exatamente. Você está ganhando esse valor assim, real, né? Valor de verdade. Isso. Depois de me pagar todos os custos, pagar custos de fundo. Pagar até os seus custos isso, também. Depois de pagar meus custos todos. 7% garantido, assim. 7% histórico, não é garantido. É histórico, tá né? Certo. Você não garante. Não, no futuro ninguém garante, ninguém sabe como é que é o futuro, né? E desde que a minha bola de cristal quebrou, que eu não consigo mais prever o futuro. O portfólio de maior risco que eu uso com meus clientes deu, depois das despesas, 18% ao ano em média. No histórico, né? No histórico dos últimos 11 anos. Ou seja, inclui o mercado de 2008, que teve uma queda, todo mundo lembra ainda, né, como foi o mercado em 2008. Eu tenho clientes que eles querem um nível de risco maior ainda, então eles têm o potencial de ter um retorno melhor ainda do que... Quanto mais ou menos aí? Bom, aí esses clientes que assumem um risco maior, eles têm um perfil especial de risco. Kamikaze, assim. Kamikaze não é. É um risco controlado. O histórico dos últimos 11 anos está acima de 20%, 20 e poucos por cento, em média. Impressionante. É impressionante. Quer dizer, é possível ter retornos muito bons no Canadá
com um nível de risco altamente controlado, com a possibilidade de fazer um planejamento fiscal, que é coisas que a gente não tem no Brasil. Exatamente, mesmo porque tem a inflação controlada também, né? Tem outros fatores que não existem no Brasil. No Brasil a pessoa, eu deixo no investimento lá, consigo quanto por cento, sei lá, 1% ao mês, não tá nem, acho que nem isso. 1% ao mês estava até pouco tempo atrás, né? Quem investe em produtos do tipo LCI, LCA, CDI, hoje em dia está 0,6% ao mês, tá bem menor. O pessoal que investe em mercado acionário tem um retorno muito melhor do que isso, é claro, mas também tem um risco muito maior. Sim. E uma coisa que é a grande diferença entre o mercado acionário no Brasil e no Canadá é o quanto de informação você tem a respeito das empresas, que no Brasil não é tanta, e não é muito transparente. Não é tão transparente quanto aqui. E aqui no Canadá, quem investe no Canadá tem a possibilidade de estar investindo no mundo inteiro. Se o meu administrador de recursos vê uma oportunidade na China, ele vai estar botando dinheiro lá. Se ele vê uma oportunidade no Japão, está botando dinheiro lá. Se está na Alemanha, ele está botando dinheiro lá. Se está nos Estados Unidos, ele bota o dinheiro lá. Se é no Canadá, ele bota o dinheiro aqui. Então, você tem a possibilidade de buscar o melhor que existe. Então, amplia muito o leque e as opções. Sim. Certo? Outra coisa também que é importante a gente estar comentando aqui é que eu também tenho licença para trabalhar com seguros. Legal. E isso me permite fazer um planejamento de risco, de controle de risco e de ganho. O seguro a gente usa para controle de risco no curto e no longo prazo. Investimentos a gente usa para criar renda no curto e no longo prazo. Então, a gente monta uma estrutura usando todos esses instrumentos que tem à disposição. Na série a gente vai abordar o investimento, mas vai abordar também o seguro. Então, isso. Então, a gente vai estar cobrindo tudo isso ao longo da série. Uma coisa também muito importante para a gente comentar aqui é que no Brasil, quando você entra, por exemplo, no escritório da XP para fazer um investimento, eles cobram, para a maior parte dos produtos, eles cobram uma FII, que é a FII que você paga somente para fazer a operação. Então você chega com um determinado valor para investir em alguma coisa, um determinado percentual é tirado para cobrir os custos operacionais. Eu aqui não cobro isso. Olha só. Então, você só cobra esse valor? Eu só cobro esse valor, 1% ao ano, que vai cobrir também as despesas operacionais. Então, o custo de se investir no Canadá é bem menor do que no Brasil. A combinação final acaba sendo uma rentabilidade muito boa para o cliente. Você poder planejar em termos fiscais, poder planejar em termos de tempo, você ter custos operacionais menores, tudo isso se traduz numa rentabilidade melhor para o cliente. E outra coisa também que é uma diferença grande entre Canadá e Brasil é que aqui eu procuro usar produtos que o dinheiro não fica preso. Ao contrário de vários produtos no Brasil que dão um bom retorno, você tem que ficar investido por 2, 3, 4 anos. Então eu evito esse tipo de produto e esses portfólios que eu desenvolvi dão uma boa rentabilidade, historicamente dão uma boa rentabilidade, sem precisar prender o dinheiro do cliente por anos. Isso é importante. Mas antes que a gente acabe falando a série toda no primeiro vídeo, vamos parar por aqui. E eu acho que seria interessante, de repente, mostrar um pouco do escritório para o pessoal. Vamos dar uma olhada aí, ó. Vocês estão vendo algumas imagens do escritório. O escritório é bem grande, fica bem no centro aqui. A gente tá de frente para o Stanley Park. Olha, exatamente. Esse cenário é muito bonito aqui. Às vezes é até difícil de trabalhar com esse cenário. É absurdo. Olha isso. Eu não trabalharia não, José. No inverno isso daqui fica lindo. Linda demais. Muito bonito. Bom,
vamos dar só um overview bem rápido de alguns assuntos que a gente vai tocar nessa série, tá? Uma coisa bem rápida mesmo. Ok, então a gente vai estar falando sobre planejamento financeiro para quem está vindo para o Canadá, que tipos de despesas você tem que colocar lá. Vamos falar a questão de investimentos e seguros, detalhar um pouco mais o que é necessário para quem está vindo para o Canadá, o que tem que ser feito. Seguros não só para imigrante, né? Até para turista também. Exatamente. Né? Turista, estudante. Né? Até para quem está aqui que quer viajar, ou quem está aqui e é, por exemplo, empresário como você. Você não tem um emprego e precisa de um determinado tipo de seguro para que não falte dinheiro para você. Sim. Nós vamos falar um pouco também da questão do acordo previdenciário Brasil-Canadá, aposentadoria no Canadá, como é que funciona. Vamos estar falando também a questão da rentabilidade de investimentos no Canadá, vamos detalhar isso um pouco mais. E vamos falar também do que é interessante, do que é importante a pessoa analisar em termos de risco. O que é realmente risco? O que eu costumo dizer para as pessoas é que, em termos financeiros, qualquer um de nós só tem um risco na vida, que é não ter dinheiro na hora que a gente precisa. Então esse é o único risco, não existe nenhum outro risco em termos financeiros. O resto tudo a gente tem que como controlar. Sim. Certo? Aí a gente vai falar dos diferentes tipos de conta que existem no Canadá. Existem contas aqui que você não paga nenhum imposto sobre o que você ganha quando você investe. Sim. Vamos falar também da questão do seguro, especificamente de seguro de vida e seguro saúde para quem está visitando aqui. E vamos também falar um pouco de educação financeira, questão de disciplina, eu acho que a gente deve abordar, né, a gente ainda não combinou isso, mas a gente deve abordar ao longo da série como que o empresário, né, o brasileiro que veio para cá empreender, o imigrante, ele é, por natureza, um empreendedor. Sim. Aquele que só o fato de migrar já é empreender. A gente vai estar falando também dos aspectos de investimentos e seguros para quem tem um negócio. Muito bom. Então, bastante coisa aqui que a gente vai estar cobrindo. Muita coisa. Eu acho que aqui no Canadá, você é a pessoa que mais entende realmente de finanças, que a gente conhece, que a gente convive mesmo. Para quem está procurando um agente de finanças, você pode perguntar para qualquer brasileiro aqui de Vancouver, eles conhecem o José. E é aquela coisa, mesmo no tempo que eu só estava dando aula, que eu não tinha a licença para trabalhar como advisor, tinha sempre gente me ligando. E aí, Zé, o que tem de investimento bom? O que você está vendo no mercado? Então, tinha sempre esse tipo de coisa. Bom, você vê que o José entende muito, a gente indica, vale a pena realmente. E para quem quiser entrar em contato com você, como é que faz, José? Bom, tem os dados do site, que a gente vai estar colocando o link aí embaixo. Tá aqui na descrição. Tem a página do Facebook também, que a pessoa pode acessar, tem muita informação lá. Eu também costumo fazer vídeos sobre a área de finanças, sobre educação financeira, dicas sobre o Canadá. E a pessoa pode entrar em contato comigo via e-mail do site, formulário de contato do site, ou contato do Facebook. E uma coisa importante, quando você entrar em contato comigo, avisa que você assistiu esse vídeo no Canadá Diário, porque aí eu posso agradecer ao Dimitri pessoalmente. Pois é. É isso aí, a série tá espetacular, vocês não perdem por esperar. Queria agradecer ao José, mais uma vez. Obrigado a você. Já há algum tempo que a gente está conversando sobre isso. Já está tentando. Finalmente está acontecendo. Finalmente está acontecendo. Pois é. E eu acho que vai ser muito bom para o pessoal do Canadá Diário. Muito bacana. É isso aí, meus queridos, gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente, adicione os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal se ainda não se inscreveram e valeu, até a próxima. Tchau, tchau.